Olá, pessoal. Boa noite. Vamos falar na aula de hoje como formular um problema de pesquisa. Então, já encaminhei para vocês aí no Siga um texto pequeno aí do Antônio Carlos Gil, trazendo as etapas do problema de pesquisa e como formular um problema de pesquisa aí para um trabalho acadêmico. Muito importante para quem está construindo um projeto, um pré-projeto. Então, o que é mesmo um problema, né? Na definição do dicionário de Aurélio, ter colocado no texto do Antônio Carlos Gil, aparece várias definições do que é um problema. Por que ele está fazendo isso? Ele quer deixar claro que um problema científico é diferente dos demais problemas que nós temos na nossa vida. Então, ele coloca ali algumas definições do que é problema, e nós devemos olhar para essas definições e assinalar: esse aqui é um problema científico. Então, o primeiro que ele coloca: questão matemática proposta para que se lhe dê uma proposta para que se lhe dê uma solução. Então, isso não vai se encaixar dentro de um problema científico. É, questão não resolvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Vamos ver, talvez esse pode ser um critério para conhecimento científico, um problema científico. Terceiro, proposta duvidosa que pode ter numerosas soluções, não se enquadra dentro de um problema científico. Qualquer questão que dá margem à hesitação ou à perplexidade por ser difícil de explicar ou resolver, não entra num problema científico. Conflito afetivo que impede o afeto, o equilíbrio psicológico do indivíduo. Veja bem, esse também não se enquadra dentro de um problema científico. Então, para nós aqui, o que importa é essa resposta aqui no número 12 do dicionário: questão não resolvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Então, esse é um problema que se enquadra dentro de um problema científico. Nós temos muitos problemas na nossa vida, agora nós vamos tentar resolver e tentar entender o que é esse problema científico de acordo com o autor. Então, a segunda opção seria aí. Então, fica claro que nem todo problema é passível de tratamento científico. Isso significa que, para se realizar uma pesquisa, é necessário, em primeiro lugar, verificar se o problema cogitado se enquadra na categoria de científico. Então, sempre tragam isso com vocês. Depois vai ter um exercício para vocês postarem para mim no Siga, e está desafiando justamente vocês a construir um problema que seja científico, e não qualquer outro problema que a gente tenha na vida. O Antônio Carlos Gil coloca ali algumas coisas para a gente conseguir diferenciar no texto o que de fato é um problema científico e o que não é. Então, considerar aquilo que não é um problema científico, ou como que é estruturado. Como fazer para melhorar o transporte urbano? Isso não é um problema científico. O que pode ser feito para melhorar a distribuição de renda? Também não é um problema científico. Como aumentar a produtividade no trabalho? Veja bem também que é uma questão de gestão, não é um tratamento do problema científico. E aí, um pouquinho mais à frente, ele vai colocar ali o que seria um problema de natureza científica. Veja bem, vai mudar a estrutura da frase como é perguntado. Em que medida a escolaridade determina a preferência político-partidária? Então, veja bem, isso se enquadra como um problema de natureza científica. A desnutrição determina o rebaixamento intelectual? Então, isso daria também um belo problema científico. E na outra parte, o Antônio Carlos Gil vai colocar aí como formular um problema. E ele vai dizer: a experiência acumulada dos pesquisadores possibilita ainda o desenvolvimento de certas regras práticas para a formulação de problemas científicos. E aí tem aí algumas dessas regras que vocês poderão usar para formular o problema científico de vocês. Primeiro seria na letra A: o problema deve ser formulado com pergunta. Então, professor, se ficar essa dúvida aí na sua cabeça, tem que ter um ponto de interrogação, tem que ter uma pergunta? A resposta é sim. Então, o problema é formulado com perguntas. B, o problema deve ser claro e preciso. Letra C, o problema deve ser empírico. O que é um problema empírico? Que provoque uma experiência que possa ser averiguado a partir de uma experiência. Por exemplo, se fosse um problema metafísico, Deus existe ou não? Veja, você não consegue trazer isso para a dimensão do problema científico. Dentro do conceito empírico, tem que ser averiguado a partir da nossa ação. O problema deve ser suscetível de solução e o problema deve ser delimitado
a uma dimensão viável, que a gente consiga dar uma resposta, seja a favor ou contra a sua argumentação de acordo com o projeto que você está formulando aí. Então esse aí é o tema sobre o problema científico. Espero que vocês tenham entendido, né, a partir dessa explicação. Coloquei o texto à disposição de vocês para uma leitura, depois revejam o vídeo e espero aí que consigam aí construir o seu problema científico e postar no Siga aí para ser avaliado. Até mais, até a próxima aula.